Oi, sexto ano, tudo bem? E aí, vamos hoje para a nossa aula de Ciência das Religiões? Na aula dessa semana, nós vamos seguir um pouquinho o que a gente já viu na semana passada, para ficar naquele mesmo conceito. Uma aula semelhante. Na atividade de vocês, vai um texto, é um texto bem interessante vocês fazerem a leitura dele. Diferente, mas igual, a condição humana e a regulação emocional. Assim, é um texto que fala, são dois amigos, eles estudavam juntos, né? E não se conheciam bem, né? Estudavam, acredito que até pode até já ter acontecido com vocês. Estudavam com aquela pessoa, mas só conhecia de nome e tal. E eles tinham uma impressão totalmente diferente do que realmente eles eram. Não viam, não enxergavam com verdadeiros olhos, né? Viu aquela primeira impressão e tiraram conclusões precipitadas um a respeito do outro. Tem até o nome dos personagens, é Rafa e Olivia. Aí houve um trabalho na escola e eles tiveram que conviver mais juntos. E nesse convívio eles foram vendo que tudo que eles pensavam um do outro era totalmente diferente. Eles não eram o que eles pensavam que era, né? O que Rafa pensava de Olivia não era o que realmente ela era, né? Ela era uma pessoa... A timidez que ela passava para ele não é assim, que ela achava que é porque ela era chata e tal, não. É somente porque ela era tímida. Olha só, gente, realmente isso pode acontecer. Às vezes uma pessoa tímida, ela se fecha naquele mundo dela, ela tá ali mais reservada e não se abre para conversar, para novas amizades. E quem está ao redor tem aquela visão diferente, não é a mesma coisa. Você vê aquela pessoa ali recantada, você pode realmente chegar e pensar, essa menina é chata, ela quer ser mais do que eu, quer ser mais do que os outros e tal. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, nem é. É uma conclusão precipitada que a gente toma. E a partir do momento que a gente se abre para conhecer melhor aquela pessoa, é normal e realmente acontece muito de se surpreender com aquelas pessoas. Eu digo porque já aconteceu comigo de eu pensar que uma pessoa era assim, assim, e quando eu começar a conviver, eu ver que era totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Então, assim, é bastante interessante, né? Porque é normal, é natural do ser humano, às vezes fica até assim, imaginando, né? Caramba, eu julguei aquela pessoa achando que ela era tão chata e é uma pessoa tão legal. Mas é normal do ser humano. O ser humano, ele vê a primeira impressão que a gente tem daquela pessoa, ela fica até o momento que se tem a oportunidade de conviver e mudar aquela impressão que ficou. Mas é bem assim, é normal, isso aí acontece com todo mundo, não se culpe se um dia acontecer com vocês. Aí vai uma atividade, um exercício, 7 questões, é um exercício também bem tranquilo, ele vai referente ao texto, tem algumas perguntas sobre o texto e tem algumas perguntas pessoais, certo? Tem assim, perguntar sobre vocês, a primeira questão é sobre o texto, que é para descrever o Rafa e a Olivia. Na segunda também é do texto, mas aí a partir da terceira, que aí pergunta aqui, como você é? Faça um resumo sobre suas características. Você aí imaginar falar de si próprio. Às vezes é até um pouco difícil a gente falar de nós mesmos, é mais fácil você chegar e falar do outro, como tem na questão 4. A questão 4 é para você traçar o perfil de um amigo, né? As características de algum amigo seu. Então você é normal e vai acontecer, pelo menos comigo é assim, é mais fácil eu chegar e falar as características de outra pessoa, falar como aquela pessoa é, do que chegar e falar de mim mesma. Mas é isso que eu quero, justamente isso, abrir a mente de vocês a respeito, para vocês sempre saberem falar de vocês e dos outros, certo? Na questão 6, mostra que Rafa e Olivia tinham uma opinião errada sobre a personalidade de cada um. Isso já aconteceu com vocês. É como eu tinha falado na explicação logo no início, né? Se já ter acontecido com vocês um caso semelhante ao deles, né? De vocês ver uma pessoa e tirar conclusões precipitadas. E depois, com o tempo, você vê que aquela pessoa não era nada daquilo que você imaginava. E a sétima questão, ela é bem legal, bem interessante, porque vocês vão fazer com as pessoas de casa. Aí, no caso, no quadro tem 3 nomes.
Você vai colocar 3 nomes, aí quem é aquela pessoa na sua família? Pai, mãe, irmão, tio, primo. Aí você vai colocar qual semelhança que aquela pessoa tem com você e qual a diferença. É bem interessante, porque até você vai pensar, se você fazer com pai, mãe, irmãos, você vai poder ter a oportunidade de ver as semelhanças e diferenças que vocês têm. Às vezes você nunca parou para pensar nisso, né? O que é que eu pareço do meu pai, o que é que eu pareço da minha mãe, o que é, a gente é diferente. É bem interessante. Então, a atividade vocês respondam. Já podem mandar para mim, quem for respondendo pode mandar a foto para mim pelo WhatsApp, que aí eu já vou corrigindo e dando baixa aqui na planilha. Quem quiser deixar para mandar na semana que vem, na segunda-feira, pode responder na folhinha e na segunda-feira, quando for pegar as novas atividades, deixa lá na escola, tá certo? E um detalhe importante, quem tiver com atividades atrasadas, tentem colocar em dias, viu, gente? Por favor, tentem colocar em dias, é bastante importante, tá certo? Façam um esforçozinho e vamos atualizar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, viu? Tchauzinho.